Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando de marketing. Trabalhar com marketing envolve buscar referências o tempo todo, seja para conhecer estratégias ou saber o que os concorrentes estão fazendo. Para falar mais sobre esse assunto, no dia 29 de agosto vai ser realizado o Panorama de Marketing e Vendas 2023. O evento é gratuito, acessível em Libras e quem dá mais detalhes sobre a programação é o Arnold Frota, gerente de receitas da Talos, que está aqui comigo no estúdio. Arnold, muito obrigada pela sua presença. Oi, Elaine, é um prazer estar falando contigo, poder estar falando para todos os telespectadores um pouco, do que está acontecendo no mercado de marketing e vendas e o que vai acontecer nesse evento. Pois é, e aí vem a pergunta, o que está acontecendo nesse mercado atualmente? Bom, Elaine, a gente fez um levantamento, É isso que de fato vai ser disponibilizado ali no dia 29, a partir das 13h30, que é onde a gente conversou com várias empresas de diversos segmentos, entendendo os desafios, de marketing e vendas, como é que, se eles estão conseguindo atingir o resultado, se o que eles planejaram de 22 para o ano de 2023 está realmente acontecendo, Então, baseado nesses dados, a gente pretende disponibilizar essa pesquisa para que as empresas possam tomar decisões tanto para esse ano, finalizando agora o segundo semestre de 2023, mas também já planejar como vão atingir seus resultados ali para 2024, E aí, nesse caso, como é que vocês têm trabalhado isso também na Talos, Conta um pouco pra gente. Pronto, bacana, Quando a gente fala de Talos, a Talos é uma ferramenta de marketing conversacional. E o que é isso, Basicamente tudo são conversas, como a gente está conversando aqui, e muitas dessas conversas podem gerar negócio ou pode até gerar uma indicação de um negócio, Tem muita gente que fala que numa mesa de um restaurante, num bar, você pode ter uma oportunidade de negócio ali. Desse relacionamento pode surgir outras coisas. E o que a Talos faz? Quando a gente fala, é muito fácil quando a gente fala desse presencial, como a gente está conversando aqui. Só que teve uma forte aceleração do mercado digital. Então a Talos uniu uma ferramenta para você ter gestão e controle sobre as conversas no digital. Quando a gente fala de WhatsApp, de Instagram, de e-mail, de Facebook, como você ter gestão sobre tudo isso e conseguir acompanhar a jornada do teu cliente dentro desses canais digitais, Então, eu até falo por mim, Eu faço muitas compras no digital, seja no marketplace, ou seja mesmo no WhatsApp, muitas vezes num contato direto com o vendedor, e às vezes eu acabo sendo desassistido, Olha, eu preciso receber uma foto de determinado produto, e o vendedor esquece de me enviar. E às vezes aquela empresa está perdendo essa oportunidade de vendas por não ter gestão desses dados. Então, quando a gente fala de gestão conversacional, a Talos consegue ajudar essas empresas para que elas possam entender como é que está o comportamento do consumidor, tendo dados sobre isso, Então, a Talos ela é referência no que faz, a Talos basicamente é uma das pioneiras no mercado de conversation, E a gente vai estar muito forte também explicando como as empresas estão investindo no conversacional. A gente vai explicar um pouco, inclusive a gente vai ter a presença do Arthur, o Arthur Frota, que é CEO e fundador da Talos. Então, foi uma mente ali que transformou o mercado de conversation do Brasil, Que desde 2017 é um mercado recente, mas desde 2017 vem inovando e vai trazer muitos insights para essas empresas dentro desse panorama de vendas, Ele vai ser um momento ali ao vivo que a gente vai disponibilizar tanto esses dados, mas também a gente vai debater muito sobre esse assunto, vai trazer muitos insights para empresas poderem tomar decisões, tanto para o ano de 23 como o ano também de 2024, que já está bem aí, Elaine? Está bem pertinho, A gente já, daqui a pouco setembro chega e acabou o ano, Então tem que pensar cada vez mais rápido, sobre essas estratégias tão importantes, Arnold? Não, com certeza, Eu acho que é um assunto, quando a gente fala de vendas, é um assunto delicado, acho que todas as empresas veem isso como um desafio, não só um desafio de realizar uma venda, mas também de realizar a entrega daquilo que foi efetivamente vendido, Então, muitas vezes, quando a gente fala de um produto que precisa ser realizada uma entrega de uma solução, você não tem que estar se importando só com a venda em si, mas também com a entrega da solução. Por isso que é importante você mapear a jornada conversacional desse cliente, Você entender como é que está a satisfação do teu cliente. Muitas vezes acontece a venda por si só, mas é uma única venda. Não existe aquele relacionamento posterior. Você não tendo dados sobre isso, você simplesmente vendeu e aquele cliente não vai te indicar, aquele cliente não vai mais voltar no teu negócio
seja ela física ou digital. Então, ter essa jornada conversacional e entender de fato se você está atraindo o cliente correto, se você vai conseguir uma indicação, conseguir dados sobre isso. Até para entender se esse cliente de fato está sendo bem assistido, né? Assim, se ele realmente, para quem que ele está falando, né? A gente tem as redes sociais muito forte também nesse sentido, que as pessoas elas estão fiscalizando e falando também antes do boca a boca, agora é pela rede social, né? Claro. Eu gosto daquela empresa, eu gosto daquele serviço, aquele produto veio, não chegou. Muitas vezes a gente vai comprar, né, algum produto e aí vai em sites como Reclame Aqui para ver se tem alguma informação a respeito disso. Então, é interessante, né, que as empresas prestem atenção para isso. Acredito que o pós-venda seja mais difícil, né, do que apenas pegar o cliente, né, mas manter esse cliente, não é isso? Não, com certeza, porque quando você olha de fato, o olhar sempre tem que estar para o cliente, né? Porque às vezes você não tem que estar só preocupado em vender, em bater a meta, porque bater a meta em um mês não é a garantia de bater a meta também no seguinte. Porém, quando você faz aquele relacionamento com o cliente, seja ele digital ou físico, você consegue garantir sim que no mês seguinte você vai conseguir atingir um resultado, porque você fez o processo correto, você tem dados sobre isso, consegue entender, né, ter algo previsível sobre o mês seguinte. O que a gente vai falar nesse evento também é sobre o que as empresas estão usando de ferramentas, né, a gente traz ali a visão também do conversacional através da Talos, mas as empresas estão usando ferramentas, quais são as ferramentas de marketing? Quando eles estão investindo em marketing, quais os canais que eles estão investindo? Né, e como eles mensuram isso? Como eu consigo deixar uma venda previsível, baseada em dados? Eu tenho um dado suficiente para dizer se eu vou conseguir bater a meta ou não no mês seguinte? Porque a venda não é como um acidente, né? Que cai de paraquedas ali e você sofre uma venda, né? A venda, de fato, ela precisa ser algo previsível. Estou tendo relacionamento com X clientes aqui no digital e você, como gestor, conseguir mensurar. Olha, estou conversando com 100 clientes, entendo que a minha taxa de conversão baseada em números é de 10%. A cada 100 clientes que eu converso, eu fecho com 10. Meu ticket médio, né, de venda é o valor X, então baseado nesses 10 clientes que eu vou fechar, eu vou conseguir atingir meu resultado. Então ter as ferramentas ideais, conseguir mensurar isso é muito importante. E a gente vai falar muito sobre isso nesse panorama de vendas, para que vocês possam investir cada vez mais nas ferramentas corretas e conseguirem atingir esses resultados. A gente fala muito, né, se você tem um CRM, você vai conseguir ter dados suficientes para ter tomadas de decisões. E nesse caso, para quem está assistindo, que quer saber informações, não só desse encontro, né, desse encontro online no dia 29, mas também sobre o trabalho de vocês, como é que faz para encontrar? Pronto, a gente vai estar disponibilizando o link para que eles possam se inscrever, tá, nesse evento. E também a gente tem todas as nossas redes sociais, tá? Você consegue buscar tanto no Instagram, no nosso site, tá? talos.com.br. Você vai ter vários dados sobre isso, muita proposta de conteúdo, até para você que não tem a mínima noção sobre esse mercado conversacional, possa passar a ter e conseguir planejar o teu 2024 muito baseado em dados, tá? É isso que a gente vai trazer muito nesse evento. E nesse encontro também, para quem, você falou, para quem pode participar, estudantes também podem participar, pessoas que já têm sua empresa. A gente viu muito isso durante a pandemia, né? As pessoas que abriram seu negócio digital, né? Por necessidade, tiveram que, né, se mexer, outros que já tinham em mente e aí colocaram em prática. Então, muitas vezes as pessoas meio que são perdidas com relação a isso, né? Quem é meu cliente? Como é que eu faço para poder mantê-lo, né? Como é que eu consigo mexer nisso aqui tudo? Então, são essas pessoas que também podem participar? Claro, eu acho que até falando também para os estudantes, tá? Você que está querendo ingressar nessa área de marketing, nessa área de vendas, nessa área de dados, tá? Voltado ali para essas áreas. Inclusive eu estava visualizando uma vaga hoje que um dos requisitos da vaga era conhecimento sobre Talos, né? Conhecimento sobre ferramentas de RD. Então, hoje isso inclusive é pedido no currículo, ali na entrevista, que você conheça esses produtos, tá? Então, você que é estudante, eu acho que seria bem importante que você participasse para que você possa entender como é que o mercado está reagindo com as novas tendências, com as novas ferramentas, tá? Acho que seria essencial que vocês também participassem para que possam já estar planejando a carreira baseado no que está acontecendo de tecnologia, tá? Tá, joia, Arnold. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, tá, Elaine? Prazer. Obrigada.
E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. E estamos de volta. A 25ª edição do MEC Dia Feliz, em parceria com a Associação Peter Pan, acontece agora, neste sábado, dia 26. Quem deu mais detalhes foi a Admara Pinheiro, gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan. Mais uma vez essa ação, né? A gente parceiro também, o Otimista sempre falando sobre isso, porque é uma ação importante para todo mundo, porque é uma ação mais além do que apenas comer um sanduíche gostoso. Na verdade, é ajudar vidas, né? Milhares de vidas. Conta um pouco pra gente como é que tá a programação desse ano. Perfeito, é isso mesmo. O MEC Dia Feliz, ele já entrou no nosso calendário. Então, todo mundo, mesmo que ainda não teve a oportunidade de participar, sabe que em algum final de semana do mês de agosto tem todo aquele movimento nas lojas, porque, de fato, é uma grande mobilização em prol da causa do câncer infantil. E há 25 anos a gente faz essa parceria com o Instituto Ronald McDonald, né, que destina todas as vendas daquele dia do evento, que esse ano vai ser dia 26 agora de agosto, para alguma obra que a gente tenha para fazer lá dentro do Hospital Peter Pan. Então é muito importante que as pessoas participem, né, dando esse apoio, estendendo a mão para essa causa que é tão nobre, né, e precisa de tanto apoio. Pois é, e aí nesse momento, né, a gente junta a família, junta os amigos, compra antecipado, ou vai na hora, pega aquela filazinha do carro, enfim, de maneira que for, né? O importante é participar. Exatamente, o importante é participar. A gente convida toda a população a participar. Como é que eu participo? Né? Vocês podem entrar em contato com a Associação Peter Pan, né, nas nossas redes sociais ou por meio do nosso WhatsApp, que é o 85999948171, e solicitar o seu ticket. Você vai receber em casa um ticket como esse. A partir de 5 tickets a gente manda entregar no domicílio dentro da Grande Fortaleza para facilitar a vida das pessoas. E quem não puder comprar o ticket antecipado, que custa apenas R$18, pode ir no dia do evento, então no dia 26, no balcão de qualquer loja do McDonald's do Ceará e do Brasil, e pedir um Big Mac. Pedir um Big Mac já está ajudando. E aí, nesse caso também eu lembro que vocês fazem parte, né? Tem momentos que vocês estão em determinados pontos também para poder movimentar, para poder conversar com a população, né, sobre a importância desse momento, né? Exatamente. Nesse dia nós nos dividimos nas lojas, tanto os colaboradores como os voluntários da Peter Pan. Então a gente divide equipes, então toda loja tem algum anfitrião recebendo as pessoas, agradecendo pela participação, contando um pouco sobre o trabalho que a Associação Peter Pan faz, tirando dúvidas, né, fazendo brincadeiras com as crianças, enfim, é um dia de festa, né, em que a gente vê o resultado dessa campanha que a gente começou lá no comecinho de julho, né, com essa questão das vendas e tal, e é uma forma também da gente agradecer e abraçar todos os nossos doadores, todas as pessoas que são sensíveis aí à nossa causa. Admara, nessas ações que vocês estão realizando, né, a mais, não que as outras não sejam, mas é a mais conhecida, a mais divulgada com relação à do MEC Dia Feliz, mas existem várias outras ações que a Associação Peter Pan realiza durante o ano, né? Bazar, encontros, parcerias, eventos. Conta um pouco pra gente do que vocês já realizaram até agora e o que é que a gente tem programado agora até o final do ano. Perfeito. De fato, a Associação Peter Pan, ela vive fundamentalmente de doações. Então, tudo que a Associação Peter Pan construiu ao longo, né, de 27 anos de história, né, de serviços prestados para a população e em prol das crianças e adolescentes, vem também muito forte com o apoio da população. Então, a gente tem uma série de campanhas, desde a destinação de imposto de renda, doações financeiras que as pessoas fazem mensalmente, doações de aqueles itens que você tem em casa que você não usa mais, mas que está em bom estado, roupas, calçados, brinquedos, alimentos. Todo tipo de doação a gente recebe na Associação Peter Pan e reverte, então, para as necessidades das crianças, dos familiares que são assistidos, porque nós temos 16 programas sociais. Então, para manter isso tudo rodando com qualidade, levando um pouco mais de humanização e acolhimento, né, para essa realidade que é muito difícil, a gente precisa de recurso, né? Então, a gente também tem uma equipe de voluntários que é, né, muito cara para a gente, no sentido do trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, tudo isso
precisa de recurso para que a gente possa fazer chegar nas crianças. Então, para esse segundo semestre, depois do MEC Dia, a gente vem agora com Setembro Dourado, que é o mês de conscientização sobre o câncer infantil, principalmente com relação ao diagnóstico precoce, que é muito importante, né, principalmente na idade deles, muito novinhos. Em seguida, a gente entra em outubro com o Dia das Crianças, né? Tem também a temática do Outubro Rosa. E final do ano a gente tem Dia de Doar em novembro e final do ano a gente tem o Natal das Crianças. Então sempre a gente está fazendo alguma campanha, sempre a gente está promovendo alguma forma que as pessoas possam ajudar. Às vezes a pessoa quer ajudar, não sabe como, nem onde, nem de que forma. Então a gente tenta viabilizar, né? Muitas empresas têm nos procurado, né? Porque também querem dar essa destinação social, apoiar e trabalhar junto com seus funcionários a responsabilidade social, né? Tendo uma causa, né? Para ser ajudada. Então a gente também meio que faz projetos adaptados a cada realidade e sempre com foco no atendimento das nossas crianças. Admara, e para quem está assistindo, né, que ainda não conhece esse mundo que é o trabalho de vocês, né, a atuação de vocês, a importância da atuação de vocês, não só aqui no estado do Ceará, mas para crianças de outros estados também, né, no cuidado, na atenção, junto com as famílias também, né? Conta um pouco sobre o trabalho da associação nesse sentido, do impacto que uma associação como essa faz para essas famílias como um todo. A gente tem muita alegria em falar sobre a história da associação, né? Porque são 27 anos, né? Levando esperança de cura, esperança de futuro a crianças e adolescentes que são acometidos por essa doença que ainda é tão desafiadora, né? Então, quanto antes a gente tiver o diagnóstico, mais chances de cura e de uma vida de qualidade esse paciente vai ter. Nós executamos hoje 16 programas sociais que vão desde a recepção dessa família na chegada ao hospital até o pós-tratamento, né? Passando pela parte de nutrição, passando pela parte da própria habitação das famílias, que às vezes são muito carentes. 60% das famílias que a gente atende vêm do interior do estado do Ceará, muitas vezes sem muitos recursos ou sem muitos familiares aqui na capital. E também atendemos outros estados do Norte e Nordeste. Então, hoje a Associação Peter Pan realiza 16 programas sociais que acolhem, né, e dão suporte tanto aos pacientes como aos seus familiares, desde o momento da recepção, da chegada ao hospital até o pós-tratamento. A gente está falando de famílias que são muito humildes, na maioria das vezes. Muitas delas vêm do interior e de outros estados do Ceará também. Hoje o Centro Pediátrico do Câncer, ou Hospital Peter Pan, como a gente é carinhosamente conhecido, é o hospital de referência. Então, muitos estados encaminham alguns diagnósticos para que a gente receba aqui. A gente tem muita alegria, né, em ter conquistado essa credibilidade, né, e esse trabalho grande também que é feito por toda a equipe, né, de médicos e enfermeiros, toda a equipe de saúde, né? Então, a Associação Peter Pan, ela já transcendeu os muros do Ceará. Muitos projetos nossos que já foram para outros estados, né? E hoje a gente é conhecido no Brasil inteiro. Então, ter a oportunidade de ajudar uma causa do tamanho da causa do câncer infantil, sabendo da credibilidade, né, e da transparência com que a instituição trata esse assunto, né, e principalmente emprega os seus recursos, dá muita credibilidade para a gente junto à sociedade. Eu acho que esse é o grande segredo de tanto tempo de um trabalho de muita qualidade entregue aí, né, para toda a população. Admara, o trabalho que vocês realizam, assim, para além, né, do tratamento também, que é extremamente importante, do diagnóstico precoce, né, de se trabalhar a informação, né, para que as pessoas possam ficar alertas para determinados tipos de câncer que podem se diagnosticar de forma muito mais cedo, né, para ser feito, para quem é que leva, como é que faz o diagnóstico, como é que faz o tratamento. Então, a informação que vocês passam é algo muito importante e precioso, né? O trabalho de vocês também. Essa informação faz toda a diferença, porque os sinais e sintomas do câncer infantil, eles são facilmente confundidos
com outras doenças da infância. Então, essa equipe de médicos, toda a equipe de saúde, os próprios professores e os próprios familiares têm que estar atentos a esses sinais para que, na primeira desconfiança, você já vá investigar com um pouco mais de cuidado, porque senão aquela criança que está em pleno desenvolvimento também pode estar desenvolvendo muito rapidamente um câncer, né, alguma neoplasia. Então, quanto antes a gente levar para investigar, melhor. E esse trabalho é um dos pilares da associação. A gente faz muitas parcerias com universidades, né, com associações de classes da saúde, com os médicos. A gente tem inclusive um EAD, né, que é um ensino à distância, que é um curso que se faz sobre esses sinais e sintomas, como identificar quais são os sinais, o que é que essa criança está sentindo, o que é que merece ser investigado, para que essa informação chegue mais fácil, né, a todos os cantos e que todo mundo possa ter acesso a essa informação. A gente também tem um aplicativo chamado App Onco, né? Baixa lá, tem no Android, tem no iOS, e você tem lá um guiazinho de perguntas e respostas, de detalhamento, de como identificar isso. Então, são ferramentas que a gente utiliza para que a gente possa atuar o mais rápido possível, e aí sim essa criança tem condições de fazer um tratamento, né, bem feito e com chances de cura. Quanto antes a gente descobrir, mais rápido e mais possibilidade de cura essa criança e esse adolescente pode ter. Admar, e como é que a sociedade como um todo pode ajudar e estar junto com vocês nessa causa? Além dessa participação no MEC Dia Feliz, no Bazar, enfim, de que forma pode entrar em contato, doar, se doar também, né, estar presente junto com vocês? Bom, de todas as formas, entrando em contato conosco, né, por WhatsApp ou ligando no 859-9994-8171, a gente tem várias opções que as pessoas podem nos ajudar. Desde o MEC Dia Feliz, até uma doação que você tem em casa. Você quer reunir as pessoas do seu condomínio para fazer uma doação. Eu quero doar o bolo de aniversário dos aniversariantes do mês. Enfim, todo tipo de doação é sempre muito bem-vinda e sempre direcionada para as crianças. Então, basta entrar em contato com a gente, seguir a gente nas redes sociais, porque lá a gente faz a cobertura de tudo o que acontece dentro do hospital. Então, é uma forma das pessoas também ficarem mais perto, acompanhando, né, tudo que está acontecendo. E as pessoas também podem se inscrever para serem voluntários, né, doar um pouco do seu tempo, né, para levar um pouco de esperança, um pouco de acolhimento a quem mais precisa. E a gente vai agora ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta falando de economia. Batizado de Drex, o projeto de real digital do Banco Central deve ficar disponível para os consumidores ainda de forma experimental a partir de 2024. Atualmente, o protótipo da nova moeda encontra-se em fase de testes junto com os bancos e instituições financeiras. Mas as dúvidas sobre a sua utilidade e seu funcionamento já começaram a surgir. O professor e mestre em economia Eldair Melo tem mais detalhes sobre essa nova moeda. Acompanhe. Professor, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar, tirar dúvidas também sobre o Drex, né? A gente está essa moeda que, na verdade, está chegando, criptomoeda, diferença do Pix. Antes de tudo, né? Conta um pouco para a gente com relação o que significa o Drex, né? E o que isso vai impactar no bolso dos brasileiros. Certo. Agradecendo também o convite, né? O Drex, ele trata de uma moeda digital, né? Ou seja, é a moeda digital de um banco central, no caso aqui o Brasil, que ela vai ter sempre uma paridade de R$1, um Drex. Isso para quê? Ela é a moeda estritamente dita, tá certo? Ela não trata-se de um ativo, de um investimento. Ela não é, tá certo? Ela é o real de forma digital. Como anteriormente, né, fazendo assim uma evolução histórica, né, tá certo? O mundo tinha o quê? Ele trocava, fazia o escambo. Desse escambo passou a cunhar as moedas. Então elas eram cunhadas em ouro e tudo, mas porém elas eram pesadas. Dentro desse peso que elas tinham, né, e a própria segurança em si, você transformar ouro em moeda, prata em moeda, né, e assim sucessivamente, você passou a ter as cédulas mercantis que se transformaram nos cheques,
que se transformaram nos cartões de crédito, cartões de débito, e hoje nós chegamos aonde? Na moeda digital. Ou seja, no futuro, né, essa moeda, ou a cédula, papel moeda, que nós vemos hoje normalmente, ela deverá existir numa quantidade menor, né? Eu não digo que ela vai desaparecer, tá certo? Pode ser que aconteça. Por exemplo, o cartão de débito, aquele cartão de débito plástico, hoje, ele tem, que você usa, né? Ele tem um período de vida já quase extinto, como o cheque. Você não usa praticamente o cheque, né? Por quê? Porque você tem as transferências eletrônicas que você faz dentro do seu aparelho celular, no seu computador. Então, você não precisa de um cartão de débito para fazer a transação propriamente dita, que se você esquecer, né? Então, ela trata disso. Ela vai lhe dar mais segurança, né? E vai lhe dar também mais liquidez e agilidade no trato do dinheiro. Você não vai precisar ter que andar com volumes de dinheiro ou até mesmo fazer algumas operações em banco, né? Por quê? Aí vem a acessibilidade, né? O Pix, ele causou uma socialização dos serviços financeiros, né? Ou seja, quem antes não tinha acesso, passou a ter, né? Nós batemos há poucos dias um recorde de movimentação do Pix. Então você tem isso, que, ou seja, pessoas estão transferindo dinheiro. É melhor para o comércio, porque você tem aquele dinheiro, você não tem, é líquido, né? E você não tem aquela inadimplência como você teria dentro dos cartões de crédito, por exemplo. Tá? Então, na hora que você tem o Drex, o cidadão, ele vai passar a ser dono do próprio dinheiro. Essa é a principal, um dos principais fatores. Por quê? Porque ele é o próprio banco. Ele vai ser o banco Pereira S.A., ele vai ser o banco Melo S.A., ele vai ser o banco qualquer da pessoa que esteja. Por quê? Porque ele vai decidir, né, através do Drex, que aonde é que ele vai colocar o seu dinheiro. Se ele vai colocar dentro do investimento, se ele vai deixar numa conta corrente, e assim sucessivamente. É interessante que essa moeda digital, né, é bastante utilizada com as tecnologias, né? Por exemplo, o blockchain, né, que é a tecnologia que está por detrás de tudo isso, toda ela é criptografada e dá segurança para que os hackers eles não invadam e roubem todo o seu dinheiro. Porém, né, o cidadão ele vai ter que ter um maior controle, né? Ou seja, ele vai ter o que é chamado de wallet, né, que são suas carteiras digitais. Dentro dessas carteiras digitais, ele vai poder fazer a guarda dos seus bens. Logicamente, nos seus bens que nós estamos falando aqui, no seu dinheiro. Se ele vai investir, se ele não vai investir, se ele vai utilizar para pagamentos diários, né? Então, essa vai ser toda a movimentação que ele vai fazer para ter a garantia que vai estar utilizando o seu dinheiro. Isso vai trazer para a sociedade, por exemplo, uma redução de emissão das cédulas ou de moedas pelos bancos centrais. Ou seja, o custo de emissão vai diminuir, né? Tá? Com certeza, o volume transacionado ou a circulação de moeda da economia também vai girar mais rápido, o que é bom para a economia, né? Porque a moeda não fica parada, opa, vou usar isso ou aquilo. Os bancos tradicionais, são os bancos físicos que têm agência propriamente dita, eles deverão redefinir o seu negócio. Por quê? Né? Porque eu agora, cidadão, eu possuo o Drex digital. Se eu quiser, coloco meu dinheiro lá no banco ou não. É o que já acontece nos bancos digitais, nas fintechs. Eles não cobram tarifa. Os bancos tradicionais, eles cobram tarifas. Aqui só damos só um exemplo, né? O Pix, na hora que você faz uma transferência, ele não vai deixar de existir, vai continuar existindo, né? Porque o Pix é um sistema de pagamento. Ele vai transferir o meu Drex. Olha aí, eu vou utilizar. Pois é. Tá certo? Isso, né? Na hora que eu utilizo,
o cidadão também ele não paga o Pix, né? Ou seja, vai haver uma redefinição de negócio dos bancos, eles vão cair as tarifas, com certeza, tá certo? Porque eu, cidadão, eu vou escolher aonde eu vou colocar o meu dinheiro, se eu devo colocar no banco A ou no banco B. Qual banco? Aquele que for mais ou menos oneroso. Né? Porque banco é interessante. O que é que a gente vê de banco? O banco tem propaganda de empréstimos, banco tem propaganda de facilidade de empréstimos, ou seja, você vê muito banco falar de empréstimos, empréstimos. Pouco o banco fala de investimentos. E ele tem corretoras ligadas, ou seja, o maior interesse do banco é emprestar dinheiro. Porém, você chega nas agências, até mesmo nas propagandas de televisão, você não vê propaganda de banco falando, venha investir seu dinheiro aqui. Né? Ele trata do seu fluxo de caixa, mas ele trata mais do seu fluxo de caixa para diminuir ou para fazer você utilizar a conta garantida, o cheque especial, que cobram juros exorbitantes. Com o Drex, você, cidadão, vai fazer o quê? Opa, papai, eu vou comprar agora um título público do governo federal. Eu já posso fazer isso direto via a Secretaria do Tesouro Nacional. Eu já posso fazer isso. Mas com o Drex vai ficar melhor ainda. E aí, nesse caso, assim, muitas dúvidas aparecem, né? Por exemplo, uma vez que eu vou ser dona do meu dinheiro, né? Meu dono do meu dinheiro, vou ter um aplicativo próprio do Banco Central, vou utilizar de que forma? Porque até o momento a gente tem o do banco, né? Isso. Que é que a gente tem o nosso salário, recebe ou coloca lá, enfim, da maneira que é bem escolher. E eu guardo o dinheiro do jeito que a gente quer, guarda numa caixinha, enfim, né? No cofrinho, dá para a criança, enfim, nesse caso, né? Onde é que esse dinheiro vai estar armazenado para a gente ter esse controle? É um aplicativo do Banco Central? Vai ser um aplicativo do Banco Central, né? Tá certo? Que vai dar todo o suporte e vai ser custodiado pelo Banco Central. O Banco Central vai ser o custodiante dessas moedas, tá? Então, isso também está sendo em estudo, né? Que talvez os bancos e instituições possam oferecer ao cidadão também essas plataformas de negociação. Como existem as plataformas das moedas de criptomoedas. Né? Tem as plataformas que fazem as transações, né? Que são das corretoras, as exchanges, por exemplo, eles têm as próprias plataformas, né? Que facilita, né? Logicamente tem as suas vantagens e desvantagens, que facilita para o cidadão. É interessante, e isso é muito importante, porque essa plataforma que o Banco Central vai estar disponibilizando é uma ferramenta própria e ela vai socializar o dinheiro. Veja, nós temos cerca de 13 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet. São muitas pessoas. Então, vai ter que arranjar uma forma dessas pessoas entrarem dentro do sistema e vai estar mais fácil com relação a isso. Ou seja, a própria pessoa vai dizer onde é que eu vou aplicar, onde é que eu não vou aplicar, e eu tendo o meu aplicativo, o Drex. Né? Então, vai facilitar muito essa vida do cidadão. Professor, aí tem dois pontos importantes. Eu queria abordar com o seu com relação à questão da segurança e do controle financeiro, né? Uma vez que a gente não pega, né? Isso. Quando a gente está com o dinheirinho na mão, a gente contadinho, você olha, não, estou vendo aqui, se acabar, acabou, então tem que controlar. Meio que força você, né? Até ser controle financeiro, digamos assim. Quando vai para o digital, né? É igual com o cartão de crédito, é igual o débito, você praticamente não está vendo aquele dinheiro, né? Então, parece um joguinho, um número que vai, um número que volta, você não tem aquele controle, né? Como é que se consegue? E aí é um desafio, né? Como é que vai se conseguir fazer esse controle financeiro com uma moeda que a gente não consegue ter esse contato, já que a gente é tão acostumado? É interessante a gente notar que à medida que a humanidade vai evoluindo, né, novas pessoas vão tendo acesso às novas tecnologias. Né? Então, veja, até mesmo quando o cheque foi criado, a própria vacina em si que nós tivemos da Covid, que foi criada numa rapidez, né, ela traduz essa tecnologia. Então, as pessoas que hoje são pequenas, as crianças, elas já nascem quase com o celular.
primeira coisa que o pai faz é, opa, vou entregar um celular. Então ela já sabe mexer e tal. Então ela já convive com isso e vai fatalmente no futuro vai ter uma facilidade maior de entendimento. Ela não vai precisar estar segurando o dinheiro. Eu vi até alguns dias atrás um vídeo, né, que uma pessoa ia fazer uma compra e estava pagando essa compra com dinheiro. A vendedora perguntava o que é isso, né? Aí chamou o supervisor e disse, ela está me dando isso aqui, está dizendo que é dinheiro, ela não quer pagar. Aí chamou o supervisor, disse também que não conhecia, não sabia o que era, chamou o gerente, aí ela disse, não, aí o gerente mandou chamar a polícia. Ou seja, hoje nós temos o celular. Na época de nossos pais, nossos avós, tinham o telefone fixo, né? Então, da mesma forma, o blockchain, ele é uma ferramenta digital, né, da área de tecnologia, que ela vai garantir essa segurança. Ela garante, vai garantir não, ela garante. Por quê? Porque ela ocorre até mesmo de forma descentralizada. Clientes são diversos servidores, você não tem um servidor central. Por exemplo, aqui nós temos um servidor central. Lá não tem esse servidor central, já isso já garante. E onde pessoas, né, vão autorizar, vão checar as diversas informações e essas informações vão ser cruzadas e vão encaixar. Então, dentro de um código. E esse código é chamado, aí é um NID, né, que é uma espécie de semente, e tem todas as informações das transações realizadas, as horas, o dia, quem está transacionando, qual a quantidade, o valor e tudo. Ou seja, até mesmo para desvios, né, de lavagem de dinheiro, vai ficar mais difícil. Você não vai ter o controle físico daquilo, né? Ele é rastreável, né? Exatamente. Essa parte, como ele vai ser rastreável, quem está lavando dinheiro vai ser mais difícil. E para declarar imposto de renda também vai ser mais fácil. E vai ser mais fácil, né? E também é transparente, tá? E essa moeda digital, ela vai ser transparente e vai preservar a sua individualidade. Ele não vai descrever, vai dar... Por quê? Porque até mesmo, já que existe esse rastreio, tá certo? Voltado para a lavagem de dinheiro, né? Você também não pode ficar exposto. Então, o Banco Central está cuidando também disso. Então, dessa forma, vai ser mais fácil e a gente vai ter que se acostumar. Porque já acontece no mundo, vai acontecer no Brasil, ou seja... Temos que guardar essa semente, essa fonte, ela vai ter uma chave primária, vai ter uma chave secundária. A chave primária é a sua senha. A chave secundária é os dados do banco, né? Então, tudo isso são termos técnicos, nós vamos ter que começar a conviver com eles, né? E ter o controle. Nós não podemos perder essa semente que tem esses dados. Se a gente perder, o dinheiro vai-se embora. Ou seja, devemos no futuro ter mais capacidade de conhecermos as tecnologias. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, os carros, todos eles tinham a marcha mecânica. Hoje é todo automático. A gente tem agora os movidos a hidrogênio, movidos a energia solar, e a tecnologia vai acompanhando. Vai acompanhando, ou seja, os motores a combustão, na Europa, eles devem ter seu fim de 2030 a 2050. Ou seja, só motor elétrico. Isso vai acontecer também no Brasil, né? Tá? Quando? Isso aí eu não sei. Ainda, né? Que a gente não tem uma bola de cristal. Mas essa moeda digital, ela veio para ficar, ela está em teste, né? Desde agora, né, 2022, sendo que ela já vem conversada desde 2018, né, já tiveram vários encontros, isso patrocinado pelo Banco Central, e com esse teste, né, espera-se que ele entre em operação final de 2024 e início de 2025. Né? Então você vai começar a operacionalizar, vai aos poucos, e nisso você começa a dominar a ferramenta. O próprio celular em si, ele era teclas, né? E hoje é todo digital. Então você vê a evolução. Não tem para onde correr.
Vamos aguardar, né? Sobretudo, eu acredito que durante esse período também vão ter testes com a população, né? Para poder se familiarizar mais a utilização. Acredito que também deva aumentar o número de cursos voltados para economia, né? Para a questão de controle financeiro, né? Juntar com as crianças. Não vai ter mais o cofrinho para colocar a moedinha lá, ou talvez tenha de forma lúdica, né? Para poder a gente entender o valor do dinheiro. Talvez, até mesmo porque você precisa de um marketplace aí, para você fazer com que as pessoas utilizem, né, aquele serviço que está sendo ofertado. É interessante que tudo vai depender de como a sociedade trabalha aquele instrumento, né? Ou seja, você acabou... antes você guardava o dinheiro embaixo do colchão, depois passou a utilizar o cofre. Agora, porque nós temos hoje moeda, a moeda digital, melhor, moeda eletrônica, não digital, ela já é bem superior do que a moeda fiduciária, ou seja, aquele papel moeda que nós temos. Se todo mundo resolver, rapaz, vou tirar dinheiro do banco, todo mundo, a sociedade todinha do mundo, o banco não tem para entregar. Por quê? Porque hoje nós temos mais moeda escritural devido ao próprio efeito, né, multiplicador, que você, na hora que você deposita 100, né, através do depósito compulsório, vai lá para o Banco Central, ficar guardado, né, que é através da política monetária, o governo vai controlar a liquidez da economia, e uma parte desse dinheiro, o banco vai fazer o quê? Opa, eu vou emprestar para o cidadão. Né? Ou seja, vou voltar um pouquinho ao banco de novo. O banco não ensina para a população como deve investir. Ele ensina o quê? Vamos pagar um empréstimo, vamos ter um financiamento, vamos vender um consórcio. Ora, eu quero saber como é que eu vou investir o meu dinheiro para eu poder usufruir no futuro de uma compra. Isso que é o salutar da economia. Por mais que seja do banco, ele ganha juros. Porém, o banco também ganha juros com os investimentos. Professor, e no caso, a diferença maior, né, por que o Pix não é Drex, por que o Drex não é Pix? Né? Qual é essa diferença entre um e outro? A gente diz que eles são primos, tá? Por quê? Porque terminam com X, né? O Drex, que é o digital, real, eletrônico, e o X para fazer referência à credibilidade e à segurança do Pix. Né? Isso aí só para a gente ter um entendimento. O Pix, ele é um meio de pagamento. É um meio que eu utilizo hoje como forma de pagamento para eu transferir os reais que eu tenho na minha conta. Os reais, o quê? Os reais eletrônicos. Eu faço a transferência, eu utilizo essa transferência através do quê? Do Pix. Porque se for utilizar uma TED, eu pago. Mas o Pix eu não pago. Só para a gente ter esse entendimento. Já o Drex não. O Drex é a moeda propriamente, eu não digo propriamente dita, né? É a moeda digital. É a minha moeda que eu tenho, sendo que no lugar de eu ter ela de forma física, eu tenho ela digital. Então, essa é a diferença entre um Drex e um Pix. Qual é o valor do Pix? O Pix não tem valor. O Drex tem. Um Drex custa R$1. Né? Por que essa paridade de 1 para 1? Porque o Drex ele não é um investimento. Ele é a moeda digital. Né? Ou seja, não é negociado. Ela não é, para ela não ter essa volatilidade de mercado, como tem um Bitcoin, como tem um Ethereum e assim sucessivamente as outras moedas digitais, né? As criptomoedas. E a banda cearense Dona Leda vai realizar um show em outubro, em alusão aos 20 anos do disco Liberdade e Libertação. E sobre o show e muito mais, eu converso com o Daniel Feitosa, baixista e um dos fundadores da Dona Leda, que está aqui comigo no estúdio. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Elaine. É um prazer estar aqui no seu programa Destaques, aqui na TV Otimista. Uma grande satisfação para nós. Fala um pouco da história da Dona Leda, para quem ainda não conhece, né? Mas, enfim, o trabalho de vocês aqui no estado do Ceará, como é que tem sido? O nosso trabalho ele começou em 2001. Nós nascemos ali na Praia de Iracema. Somos filhos da Praia de Iracema. Então, a gente começou com um chamado, né, de ter que fazer alguma coisa pela cultura da gente. Como a gente frequentava na década de 90 muito ali a Praia de Iracema, então toda aquela arquitetura, os centros culturais, as casas de show, tudo aquilo nos inspirou a
enveredar pela música, mais especificamente falando no reggae, que naquela época ocorria mais na periferia, né? O reggae nasceu na Jamaica, para quem não sabe, né? Na década de 60, por ali, e veio do gueto também. E aqui estava nessa vertente, né, de mais na periferia, e eu tinha um ciclo de amigos grande e todos gostavam de reggae. Eu digo, por que não tem um reggae que seja bem divulgado nos grandes centros culturais, para democratizar para todos? E aí veio a Dona Leda, né? Eu juntei os melhores músicos de reggae que havia aqui no Ceará, e a gente começou como cover do Bob Marley, mas depois de um ano já começaram a surgir as nossas composições desse disco, Liberdade e Libertação, né? Que ficou bem conhecido, todas as faixas, e a gente não conseguiu mais parar. E já tem 20 anos. Já tem 22 anos 22. a banda, 20 anos o disco. O disco. E essa celebração é de 20 anos, né? Já há tanto tempo, Não né? é? A gente encontra pessoas, eu escutava quando eu era criança porque meu pai ouvia. A gente fica feliz de estar na memória afetiva das pessoas e sente assim um pouquinho velho, né? Porque... Experiente, Daniel. Experiente. Jovem há mais tempo, né? É, um jovem bem-sucedido, né? A pessoa que é mais velha. Mas então... aí a gente começou a circular também muito pelo Norte e Nordeste e começamos agora, um pouco antes da pandemia, pelo Sudeste também, né? São Paulo ali, o eixo cultural do país ali. Então, a gente gosta dessa situação de estar representando o nosso público cearense, e a gente traz essa identidade cultural nas nossas músicas. Né? Quem escuta Dona Leda, às vezes, não precisa nem estar ali vendo, só em ouvir você sabe, é Dona Leda, porque a gente gosta realmente. A gente foi tocar na Espanha, no Sunsplash, levamos a bandeira do nosso estado, e realmente é uma missão que a gente tem, né, de trazer a mensagem do reggae, né, esse trabalho iniciado pelos jamaicanos, pelo Bob Marley, pela geração anterior a ele. O Bob Marley ele tem um maior destaque porque ele foi quem levou para o mundo, né? Ele tirou da ilha ali e levou para o mundo, e levando essa mensagem, né, de paz. Por onde ele passava, as guerras paravam para poder ele passar ali com a caravana dele. E teve grandes feitos, né? Coisas que para um homem simples de repente não seria possível, e ele conseguiu fazer coisas e obras de caridade e coisas desse nível, que me inspirou muito, e aos meus colegas da Dona Leda, que eu gostaria de mandar um abraço aí para todos, para o Edivar, para o Fabinho, para o Malacas, para o Cleves, para o André de Jó. Nos inspirou muito porque o reggae é um movimento de atitude, sabe? Ele não é só você ser um ás aqui no teclado, no baixo, um grande músico, pá. E o que é que tu faz pelo teu próximo? O que é que tu faz pela tua comunidade, que tem pessoas vivendo na rua, que não tem comida, que não são assistidos por ninguém, às vezes abandonados pela família? Então o reggae, ele é isso. Ele é um movimento que ele anda junto com a musicalidade. São grandes maestros, pessoas que estudaram jazz, música clássica, mas tem que ter a questão da atitude, porque se você não for de verdade nesse meio, as pessoas vão saber. Você vai chegar na periferia, ele vai olhar dentro do teu olho e vai saber se você é de verdade ou não. Então, para a gente ter esse reconhecimento, a gente teve que realmente entrar dentro desse mundo do reggae, de atitudes, de você falar também, transmitir energias positivas, né? Você tem uma missão, não é simplesmente ir lá, tocar e ir embora, entendeu? Daniel, e a gente falou aí desse show em outubro, né? Celebrando esses 20 anos do disco, mas vocês estão fazendo shows também desde sempre, né? Desde sempre, graças a Deus, nunca paramos. São 22 anos ininterruptos de reggae, e a gente tem uma pequena agenda aí. Dia 6, agora a gente vai estar sábado agora em Belém do Pará. Dia 6 de setembro estaremos na Santa Praia, na Praia do Futuro, tocando junto com o Ponto de Equilíbrio, Planta e Raiz. Aí, outubro, tem dia 7, faremos Crato Tênis Clube, no Crato, no Cariri, fazendo aniversário do disco. E dia 14 a gente faz o aniversário da banda,
de 22 anos aqui no Kingston, 085, na Praia de Iracema. Dia 20, estaremos em Capuí, Festival da Lagosta. Dia 21 de outubro, Festival do Humor, em Maranguape. E por aí vai, eu acho que dia 18 de novembro, Quixeré, a agenda vai quase até o Réveillon já. Coisa boa, Daniel. E para quem quer saber mais informações de vocês e acompanhar essa agenda cheia de shows para poder participar em algum momento do show de vocês, como é que faz para encontrar? Dona Leda Oficial, nosso Instagram, né? A gente tem muita atenção com todo mundo que interage lá e sempre estamos postando novidades. E tem muita novidade vindo por aí, né? A gente está gravando agora uma música nova com o cantor Vitinho Brasil, da banda 1120. E ele deve estar chegando esses dias aqui já para a gente gravar clipe também. A banda não para. A gente tem essa questão de ser artistas legítimos do reggae, porém, como a gente sempre abrange todos os tipos de música, assim, em termos de conhecimento, né? Eu vim da UES, né? Estudei música lá e tem integrante da banda que o pai era baixista do Altemar Dutra. Então, a gente não convida assim só pessoas do reggae para gravar com a gente. A gente já gravou com Solange Almeida, já gravou com o grande Valdones, com Adelso Viana, com Dominguinhos. Então, realmente é um grande respeito que a gente tem pela nossa cultura cearense, nordestina. Então, tem essa turma toda aí que está com a gente também. Ok, Daniel, muito obrigada pela tua presença. Venha mais vezes para a gente conversar. É uma honra, estou super feliz de estar aqui com você, Elaine. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Valeu. Até mais. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.